Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, onde estaremos lendo alguns versículos do texto sagrado. Enquanto você localiza, eu quero louvar a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito, pelo que Ele é e por tudo aquilo que Ele ainda fará na minha vida e na sua vida. Externar a Deus os meus agradecimentos pela vida do Bispo Eides, da Bispa Neuza, nossos líderes, nossos exemplos em todos os aspectos, e louvar a Deus pela vida de cada um dos homens de Deus que com Ele labutam nessa obra. Homens que Deus escolheu e que têm sustentado a obra de Deus através da sua disponibilidade e daquilo que Deus os outorgou a fazer. E louvo a Deus pela vida de cada irmão que está aqui nessa noite, de cada irmã. Diz-nos o texto bíblico: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriram o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som de suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio da fumaça, da glória, da Shequiná. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Amém? Tomai os vossos assentos por bondade. Ao abrir as nossas Bíblias no livro do profeta messiânico, no capítulo de número 6, todo crente pentecostal, todo assembleiano, todo homem e toda mulher que gosta, que conhece e que almeja conhecer os mistérios de Deus, sabe que algo do céu está por vir. Porque quando nós abrimos as nossas Bíblias nesse texto, nós vamos encontrar um dos grandes profetas do contexto veterotestamentário, partindo para uma nova caminhada, para uma nova experiência. E ele começa o capítulo de número 6 com um sinal de que alguma coisa havia acontecido, de que um novo ciclo estava por vir e de que uma ruptura na história, no tempo, na sociedade, no contexto social, religioso e econômico de Jerusalém, de Israel, do povo de Deus, havia acontecido. Ele começa dizendo-nos que no ano em que morreu o rei Uzias, e dá uma pausa. Ora, se nós olharmos para a vida daquele que o profeta menciona, para a vida do rei Uzias, nós vamos encontrar a sua biografia no livro das Crônicas dos Reis de Israel, no 2º livro, no capítulo de número 26, onde nós vamos conhecer quem foi o rei Uzias e por que Uzias marcou a vida do profeta de uma forma magnífica. Uzias começou a governar
com 12 anos de idade, com 16 anos de idade. Uzias foi ensinado a respeito de tudo aquilo que os seus ancestrais, os seus patriarcas, os sábios, os sacerdotes da época haviam passado e deixado. Um legado de espiritualidade, um legado de conhecimento, um legado que os patriarcas e profetas até então haviam deixado. Uzias começa a reinar e começa a aprender tudo aquilo que um estadista deveria conhecer para a sua época. Uzias, segundo a palavra de Deus, ele então adentra o mundo político da sua época, consegue fazer com que o seu nome seja afamado até as terras do Egito. Uzias vai além disso, ele começa a cobrar tributos de reinos vizinhos, e como que se não bastasse, a capacidade que Deus lhe dá vai além do tempo em que ele vivia. Uzias olha para Jerusalém e começa a fazer, a erguer, a criar torres em algumas das portas dos muros de Jerusalém. Torres altas, onde ele colocava alguns atalaias e alguns apetrechos de guerras. Agora Jerusalém é uma capital, é uma cidade pronta para receber qualquer inimigo e se tornar inabalável, impenetrável, porque um homem que até aqueles dias, fazendo a vontade de Deus, recebe a inspiração divina para pronto, com aqueles que estavam ao seu lado, fazer o melhor para o povo de Deus. Uzias fura poços no deserto e começa a extrair água para que os transeuntes pudessem beber, cria novos caminhos, derrota os filisteus e faz com que a agropecuária e a agricultura se tornem pujantes no reino de Israel. Observem como que um rei que é inspirado por Deus faz com que o seu reinado, o seu nome, o seu povo e tudo aquilo que ele toca seja abençoado por Deus. E a Bíblia vai nos dizer que Uzias vai além do seu tempo e começa a fazer coisas que para o seu tempo eram inimagináveis. A Bíblia vai nos dizer que Uzias se torna tão famoso e tão conhecido que a sua fama ultrapassa o Egito. E ele agora olha para o seu reinado, ele agora olha para tudo aquilo que as suas mãos começaram e continuaram a fazer, e levanta um poderoso exército para mais de 300.000 soldados. Como que se não bastasse, Uzias olha para o exército e recebe novamente a inspiração do Criador, e olha para todos os seus soldados e diz: eu vou fazer algo além. Cria elmos, cria couraças, cria catapultas, que lançavam pedras a centenas de metros de distâncias contra os seus inimigos. E o reino de Israel, o povo de Deus, Uzias agora está no ápice do seu governo, e o povo olha para Uzias e o respeita como rei, o respeita como um homem que Deus levantou e que governava o povo segundo o coração de Deus. Até o escritor do livro de 2 Crônicas, capítulo de número 26, dizer que o orgulho entra no coração de Uzias. Quando essa palavra é lida, quando essa palavra é mencionada pelo escritor, ela faz com que o meu coração volte-se àquilo que Lucas escreveu no capítulo de número 10, onde Jesus mostra um exemplo e repreende os seus 70 missionários que ele enviara. Jesus agora recebe de volta os 70 missionários, e quando eles chegam com o coração alegre, com um sorriso nos lábios, e estão extasiados, estão orgulhosos, e estão de forma altiva a comemorar a sua missão. Mas Jesus olha para eles e vai dizer: esperem um pouco, eu vos mandei sim pregar o reino de Deus, e eu vos mandei também curar os enfermos, e vocês foram além. Através do meu nome, cada um de vocês conheceu que o diabo vos sujeita a vós
pelo meu nome nos vossos lábios. Mas ouçam, a mesma coisa que está nos vossos corações, eu vi acontecer no céu, quando um anjo que tomava conta do jardim de Deus e pisava sobre as pedras afogueadas do jardim de Deus e tomava conta como maestro da adoração nos céus, sentiu orgulho também pelo que o meu Pai deu a ele. E quando isso aconteceu, ele e a terça parte dos anjos caíram do céu como um relâmpago. E Jesus olha para os seus discípulos e vai dizer: não vos alegrais, porque vós recebestes de mim autoridade e os demônios vos sujeitam. Não vos alegreis, porque o vosso coração recebeu autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos, para fazer tantas coisas que vocês jamais pensaram que pudessem fazer. Mas todavia, alegrai-vos, porque o vosso nome, o seu nome, o meu nome, o nome dos discípulos está escrito no livro da vida. Quando a Bíblia vai nos dizer que Uzias agora enche o seu coração de orgulho, e nós temos exemplos disso no contexto neotestamentário, veterotestamentário, em vários livros, sobre o que é o orgulho, sobre o que é a soberba, sobre o que é o homem olhar para si, bater no peito e dizer que ele pode, que ele é, que ele consegue. Nós vamos encontrar agora Uzias indo além daquilo que ele não podia fazer. Em uma ocasião ele vai além a partir da vontade de Deus, mas em outra ocasião, ele enche-se de soberba, vê que conquistou tudo, e que não havia mais nada para conquistar ou para alcançar. Quando aquilo acontece, ele olha para o cenário em que ele vivia, ele vai de encontro ao templo com o seu olhar, e quando ele olha para o templo, ele vê os sacerdotes, ele vê aqueles que tiveram a honra, como Arão, segundo o escritor dos Hebreus, vai nos mencionar, que receberam essa honra e que somente eles poderiam sacrificar, poderiam cuidar das espivitadeiras que faziam com que a lâmpada no templo ficasse acesa dia e noite e com que o fogo no altar queimasse dioturnamente, para que se cumprisse a palavra, que o fogo arderia continuamente sobre o altar e jamais se apagaria. Uzias agora vê isso e quer tomar para si uma incumbência que Deus não deu, uma incumbência que ele não havia recebido. Uzias era rei, era um grande estadista, era um homem cuja fama alastrou-se no mundo antigo, mas ele não havia recebido legalidade de Deus para entrar dentro do templo e para sacrificar. Existem muitos homens e muitas mulheres que não receberam legalidade de Deus para fazer isso ou aquilo, que não entendem o que Deus tem com eles até este exato momento, e querem colocar as suas mãos ou querem julgar aqueles a quem Deus chamou, aqueles a quem Deus levantou, aqueles a quem Deus instituiu, por não admitirem estar onde estão e por não entenderem o tempo de Deus na vida deles. Enchem-se de orgulho e começam a apontar o dedo e a dizer: aquele irmão não pode ser, deveria ser eu, aquele prefeito não poderia ser, deveria ser o outro. Mas ouça-me nessa noite, eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração. É Deus quem institui, é Deus também quem destitui, é Deus quem coloca, é Deus quem levanta, é Deus quem capacita, e é no tempo de Deus, na hora de Deus, e a nós não é de forma nenhuma permitido com que o orgulho atraia as nossas vidas ou com que ele penetre o nosso coração. Nós somos ovelhas, e ovelha tem uma característica: ela é humilde, ela é obediente, ela sabe ouvir a voz do bom pastor e segui-lo. É por isso que você está aqui hoje, porque você ouviu a voz do seu pastor, do pastor que está aqui e do pastor que está nos céus, e ele te trouxe aqui essa noite para que através dessa palavra você fosse abençoado e abençoada. E eu quero te ajudar nessa noite a liberar um grito de glória. Quem tem glória dá glória, e quem tem aleluia dá um aleluia. Bendito seja o Deus que nos guia nessa terra. Aleluia. Imagine um rei entrando dentro do templo. Uma parede de 80 sacerdotes se forma, e um deles vai gritar: Uzias, não faça isso. Você não foi chamado para fazer tal coisa.
O Senhor foi chamado para governar e não para sacrificar. O Senhor foi chamado para pregar e não para cantar. O Senhor foi chamado para ungir como presbítero e não para apacentar como pastor. O Senhor foi chamado para estar no coral e não ser um itinerante. Deus estava falando com Uzias naqueles dias, como Ele está falando com a igreja nessa noite. Uzias olha para a parede dos 80 sacerdotes e vai no altar do incenso, aonde estava acontecendo o sacrifício, aonde o incenso estava sendo queimado. Ele pega um incensário e a Bíblia vai nos dizer que quando ele desobedece os 80 sacerdotes e parte para o sacrifício, imediatamente uma lepra vem à sua testa. Quando Uzias sente o tocar do dedo de Deus, penso eu, ele então recua, mas já era tarde. Uzias já não podia mais consertar aquilo que ele havia feito. Ele havia tocado naquilo que era sagrado, não estando sendo sagrado. Ele estava tocando naquilo que era sacro, não estando pronto para fazê-lo, ou não podendo fazê-lo. E quando isso acontece, Uzias passa a viver em um local enclausurado, em um quarto fechado, governando de longe, com o corpo tomado pela lepra e com um pensamento: eu agora não sou mais o rei que eu era, a minha fama agora não é mais como era, eu serei lembrado como um leproso. E a Bíblia vai nos dizer que Uzias morre, e quando Uzias morre, Isaías estava começando o seu ministério. Os 5 primeiros capítulos do livro de Isaías, se os senhores lerem, se as senhoras lerem, vocês vão encontrar um profeta dizendo: ai daquele que anoitece e amanhece na bebedeira, ai daquele que ajunta tesouros nessa terra e não espera pela morte. Ele vivia todos os dias na sociedade de Israel, apontando o dedo para a sociedade, e como um homem que era, como estadista que era, que ia e voltava dentro do palácio de Jerusalém, que ia e voltava dentro do templo, porque também era sacerdote, mas ainda não havia tido uma experiência com Deus. Ele queria ser, mas ainda não havia sido convocado por Deus. E eu parto nessa noite, depois dessa introdução, de um pressuposto: todos nós que estamos aqui temos uma chamada, todos nós que estamos aqui fomos convidados pelo Espírito Santo de Deus para sermos úteis na obra de Deus. E eu te provo isso quando você olha para o livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, o último versículo, o penúltimo versículo vai nos dizer que não era Pedro, que não era João, que não era Estevão, que não era Filipe, não era nenhum dos apóstolos ou dos discípulos naqueles dias, mas era o Senhor que acrescentava todos os dias dentro da igreja, ou a igreja, aqueles que se haveriam de se salvar. Pois bem, essa palavra é para você, não foi por você, é pelo Espírito de Deus que tu estás aqui hoje. Foi o Espírito de Deus que te trouxe, que te levantou, que te regenerou, te lavou no sangue do Cordeiro, te colocou assentado ou assentada nestes bancos, e hoje vai assoprar uma brisa leve sobre o seu coração, para te dizer: foi eu quem te escolhi, foi eu quem te chamei, e sou eu quem garante a sua vitória. Se Deus te chamou, Ele garante. Se Deus te posicionou, Ele garante. Se Ele te convocou, espera o tempo de Deus, porque vai acontecer. Vai acontecer. Aleluia. Aleluia. No ano em que morreu o rei Uzias, o estadista, que sabia demais, que conhecia muito, o homem que era letrado para a sua época, que conhecia os rituais, as liturgias do templo, estava apontando o dedo para a sua sociedade. Mas ao mesmo tempo, era um homem vazio de Deus, era um homem que não conhecia até então quem era o Criador dos céus e da terra. Só pode falar de Deus quem conhece Deus, só pode falar de cura
quem já foi curado ou quem já ministrou a cura e viu o milagre. Só pode falar do Espírito Santo quem o tem dentro do seu coração e tem experiência com eles. Só pode falar da pessoa bendita de Jesus quem caminha com ele todos os dias nessa terra e sabe quem é o Salvador da humanidade. Só pode falar de poder quem busca poder. Só pode falar de sinais e prodígios quem já recebeu sinais e prodígios. E era por isso que Isaías precisava ter um encontro com Deus. E ele começa o capítulo de número 6 nos dando uma grande lição. E qual lição é essa, pastor? As coisas velhas precisam passar e tudo tem que se fazer novo. Como assim, pastor? No ano em que morreu o rei Uzias, se apagou, se acabou, ficou no passado, e agora eu estou tendo uma experiência com o Senhor. Eu estou tendo algo novo com Deus. Uma novidade de vida chegou para mim no momento que eu jamais esperava. Isaías olha e tem uma visão, e ele vai dizer que ele viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e a glória, o séquito, a orla dos seus vestidos ou da sua veste enchia todo o templo. Quando Isaías vai nos dizer isso, alguns teólogos antigos e contemporâneos batem cabeça ao dizer que ele estava literalmente dentro do templo, entre o pátio e entre o santo lugar. Mas alguns vão dizer que ele teve uma visão, e eu fico com a visão, porque é magnífico o que Isaías vai ver. Isaías olha para o alto, e ele vê o Senhor assentado em um alto e em um sublime trono, e como que se não bastasse, ele continua vendo, e ele percebe que não há algo diferente ali, que há algo diferente, que há algo que ele ainda não havia visto, porque até então Deus havia enviado anjos esporadicamente no contexto veterotestamentário, mas agora Isaías está vendo Deus. Penso eu que as suas pernas começaram a tremer, a sua boca ficou seca, o arrepiaço começou dos seus pés e foi até o alto da sua cabeça. E quando ele olha, ele não vê apenas a majestade gloriosa de Deus, mas ele olha e começa a ver seres que a Bíblia os chama de incandescentes, de seres que ardem no fogo, serafins que estavam voando frente a frente com o Pai da glória, com o ser mais glorioso de toda a eternidade. E quando ele olha, ele escuta um barulho, um som diferente. Era o voar de duas asas, porque com duas eles cobriram o seu rosto, sinal, símbolo. Estavam nos ensinando que a Deus devemos reverenciar, adorar, e a Ele somente nós devemos adorar, porque a Ele toda a honra e a Ele toda a glória. Com duas eles cobriam seus pés, sinal de humilhação, mostrando a sua pequenez frente ao Criador dos céus e frente ao Criador da terra. E com duas eles voavam, e a palavra que saía dos seus lábios faz com que o meu coração transborde de alegria, porque quando eu leio isso, todas as vezes que os meus olhos percorrem a palavra de Deus neste capítulo, eu vou compreender que Deus é um Deus maravilhoso. Eles olhavam uns para os outros e conclamavam uns para os outros. Era como que se a igreja de Deus naquele dia estivesse glorificando a Deus, estivesse adorando a Deus, e eles diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Eu vou repetir para você: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. No ano de 1700 a 1771, um dos grandes analistas da Bíblia, a quem Chaplin faz referência, John Gill, vai nos dizer que quando Isaías viu, ele não viu apenas
o Pai assentado no seu trono, mas ele viu também o Filho, e ele viu também o Espírito Santo. E João vai nos dizer no capítulo de número 12 e versículo de número 41, que Jesus estava ali, e que Isaías o viu ali assentado em um alto e sublime trono. É por isso que os serafins diziam: Santo é o Pai, Santo é o Filho, e Santo é o Espírito Santo de Deus. Santo é o Pai, Santo é o Filho, e Santo é o Espírito de Deus. Hoje os serafins estão nos ensinando que é através da adoração que a glória desce, que o louvor sobe, que a fumaça vem baixinho, e a Shekinah de Deus toma o coração daqueles que Ele escolheu. Aleluia! Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Deixa eu abrir o meu coração para te falar nessa noite. Nós somos pentecostais, e a minha Bíblia vai me ensinar que onde existe o Espírito de Deus em habitação, onde Ele está, ali tem liberdade para adorar. Eu não estou pregando para uma igreja calvinista, eu estou pregando para uma igreja que vai ser arrebatada, que teve o sangue lavado através da cruz, daquele que ficou entre os céus e entre a terra, como espetáculo para homens, anjos e demônios, mas que no terceiro dia ressuscitou. O seu nome é Jesus, 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 é Jesus. Vem comigo e com os serafins e comece a adorar. Santo é o Pai, Santo é o Filho, Santo é o Espírito. Toda a igreja Assembleia de Deus de Campinas está cheia, repleta, preenchida com a sua glória. Shaddai Tembersion, de Gaia Torbi Peda Candorábio Essendorgan. Spider Egon Assember de Welken, e de Bripofessa Gandorshaben. Isso glorifica mesmo. Deixa eu te levar à presença de Deus agora. Eu estava em um culto de jovens, em uma festividade de jovens. E eu já vi milhares, eu não vou dizer centenas, mas milhares de pessoas que foram batizadas no Espírito Santo, através daquilo que Deus me entregou. Talvez isso hoje seja um pouco antiquado, mas para a Bíblia Sagrada é uma das colunas da igreja. Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, e Ele batiza com o Espírito Santo de Deus. Eu estava em um culto onde os jovens haviam tomado conta da frente, dos lados, e eu chamei no final da mensagem, depois de ter aplicado a palavra de Deus, depois de ter lido o texto, depois de ter explicado o texto, e depois de ter aplicado o texto, o Espírito veio. Quando Ele veio, eu convidei as pessoas à frente. Alguns já vieram recebendo o batismo com o Espírito Santo, mas estava ali uma menina de mais ou menos 6 anos de idade, e ela começou a chorar, e eu coloquei as minhas mãos sobre a cabeça dela e disse: menina, receba o batismo com o Espírito Santo agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Quando eu retirei as minhas mãos, a menina pulava mais ou menos 1 metro de altura e gritava em línguas estranhas. Uma menininha gritando em línguas estranhas, falando em línguas estranhas e marchando na igreja como que se fosse gente grande, mostrando para os adultos que o negócio é adorar, mostrando para os adultos que o negócio é sentir, é estar com Ele, é viver com Ele, é adorá-lo, é por Ele, é para Ele, é através dele que são todas as coisas. Quando eu vi aquilo, o Espírito de Deus olhou para mim, na minha vida, e teve misericórdia e disse: Júlio, pega na mão dessa menina e coloca ela em cima do púlpito. Eu fui ousado demais, eu peguei a menina sem conhecê-la, coloquei ela em cima do púlpito, virada para a igreja, e disse: tu tens coragem de olhar para esse povo, de orar para eles e pedir a Deus para ter misericórdia, para a glória de Deus descer sobre eles? Ela olhou para mim, tomou o microfone da minha mão e disse: eu tenho, eu vou orar agora. Ela abriu a boca e começou a orar. Aí o meu corpo ficou todo tomado, porque o Espírito de Deus veio como
manto, alguma coisa tão forte que fez com que o meu coração acelerasse. Quando eu olhei, a menina estendeu as mãos, começou a falar em línguas estranhas e às vezes dizia: todo mal cai por terra, línguas estranhas, e voltava: toda enfermidade seja curada. Parece que uma onda veio sobre a igreja e começou a empurrar os irmãos. Alguns começaram a cair, outros começaram a bater palmas, outros começaram a ser libertos. Uma irmã que queria tentar o suicídio, dizendo que era o último dia da vida dela, correu à frente, foi liberta. E o culto que era para acabar 9 horas perdeu o horário e Deus tomou conta do ambiente. Por quê, pastor? Porque santo é o Pai, santo é o Filho e santo é o Espírito de Deus, e a igreja está cheia da sua glória. Aleluia. A brasa está acesa. Ajunte lenha comigo hoje. É noite de cura, é noite de milagre, é noite de renovação. Você precisa ter uma experiência com Deus e não sou eu que vou tê-la por você. Você precisa buscar isso. Pastor, mas como eu faço? Santo, santo, santo é o Senhor. Quer ir comigo? Santo, santo, santo. Mais uma vez, igreja: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E se Ele é santo, levante a sua mão direita ao alto. Levante a sua mão direita agora. Daquilo que o Espírito de Deus me dá, eu quero que Ele te presenteie hoje com cura, com libertação, com renovação. Quem sabe hoje é dia de você ter aquela experiência que você buscou há tantos anos, há tanto tempo. E eu quero te conduzir à palavra de Deus. Isso, mão direita ao alto. Aquilo que do céu está vindo, eu quero que tu toque agora com a sua fé e receba autoridade, receba renovo. Jogue as cadeias por terra, abra a sua boca e comece a glorificá-lo, porque Ele é digno de louvor, de honra e de gratidão. Foi por você que o sangue gotejou na cabeça do homem perdido, e até os dias de hoje procura a salvação da humanidade. Foi por você que Ele enviou o Consolador, que hoje procura morada, e deixou bradar aquilo que o Mestre bradou à mulher samaritana. Existe o momento e a hora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Aleluia. Recebe a sua bênção. By the cantor da meu aspan. Aleluia. Aleluia. Pastor, se eu adorar, o que vai acontecer? Vem para a Bíblia. Se você adorar como os serafins estavam diante do trono de Deus, não para mostrar ao seu vizinho, não para mostrar ao seu pastor, não para mostrar ao seu líder, mas para adorá-lo pelo que Ele é, para adorá-lo pelo que Ele pode fazer, pelo que Ele já fez e porque Ele é Deus. Se você adorá-lo como eles fizeram naquele dia e mostraram para Isaías a sua pequenez, quanto mais os serafins adoravam, quanto mais eles diziam: santo, 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 a terra está cheia da sua glória. Quanto mais eles adoravam, a minha Bíblia vai me dizer que os batentes das portas do templo começaram a tremer durante a adoração dos serafins. Hoje eu quero te dizer que não foi apenas lá na visão de Isaías, mas Paulo e Silas estavam trancafiados em uma prisão perto da meia-noite, quando eles resolveram, depois de serem chicoteados, caluniados, esbofeteados, olharem uns para os outros e dizer: vamos cantar,
vamos adorar, porque é a única coisa que nos resta. Nós estamos presos, mas a nossa alma está livre. Nós estamos trancafiados, mas a nossa boca pode adorar. Começaram a adorar, e reflexo do que aconteceu com os serafins, os batentes do templo começaram a tremer. A prisão que Paulo e Silas estava começou a tremer, e a minha Bíblia vai dizer que sobreveio um grande terremoto para abrir os cárceres, romper com a fé de muitos homens e dizer: Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive. Meu Deus do céu, adore ao Senhor por um instante. Deixa eu adorar com você, me dá licença. Aleluia. Storbe vedem, okai, terge bipoldekan, estarge miodal preveu, etergenassenberkan. Não existe mecânica de pregador, não existe heresia, existe o Espírito Santo e a palavra de Deus. Essa união não pode dar outra coisa a não ser Pentecoste, poder de Deus, salvação, batismo no Espírito Santo, cura divina, jogar por terra a soberba, altivez, o orgulho, e mostrar que aqui nós somos todos um, somos iguais e vamos para o mesmo céu. Oh, aleluia! Eu estou sentindo a glória de Jesus tão forte aqui. A Igreja Assembleia de Deus de Campinas nasceu no fogo, caminha no fogo e vai subir no fogo da glória. Aleluia! Experiência com Deus. Ministério só nasce depois de uma experiência com Deus. Ministério só nasce depois que deixar Uzias morto lá no passado e caminhar para o templo, aonde você terá visões, revelações, curas, aonde você verá os milagres de Deus. Pastor, mas eu estou no templo, eu não consigo ir para lugar nenhum. Os apóstolos também estiveram no templo, precisaram esperar em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder, para só então, Jesus dizendo a eles no primeiro capítulo do Atos dos Apóstolos, ele vai narrar e dizer: eu vou enviar vocês, mas fiquem em Jerusalém, e quando eu vos revestir de poder, aí sim, vós serão minhas testemunhas, em Goiânia, no estado de Goiás, no Brasil, na América do Sul, na Etiópia, na Arábia, na janela 10x40, no Japão, e eu vou levantar missionários e missionárias para incendiar o mundo através dessa igreja. Quem crê, levante a mão e glorifique a Ele. Eu estou sentindo que hoje o mover vem da parte dEle. Aleluia! Aleluia! Meu Deus, eu vi o Senhor, eu vi Ele. Agostinho de Hipona, um bispo africano do século 2 ou 3, ele vai nos dizer que o Espírito Santo é a pessoa que une a mão de Deus Pai, a mão do Filho, em um vínculo de amor. Ele é a pessoa que une a mão do Pai, a mão do Filho, em um vínculo de amor. O que é isso, pastor? O Espírito de Deus é aquele que vai pegar a sua mão e unir a mão do Pai em um vínculo de amor. E depois é assim: você e Jesus e ninguém mais, pastor Eliseu. Você e Jesus e ninguém mais. E a enfermidade debaixo dos seus pés, pelo nome de Jesus. E o diabo massacrado pelos pés de Jesus que caminha ao seu lado. E os problemas, Ele é dono do ouro e da prata, vem com Ele. Vem com Ele. Você não entendeu ainda?
Jesus olhou para você e te presenteou com aquilo que o diabo queria ter: a presença do Espírito Santo e o poder de adorar ao Pai, ao Filho e ao Espírito. E você tem isso. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. É Bíblia, é a palavra de Deus te dizendo que você pode, você vai, você consegue, você vai muito além daquilo que já imaginou. Portanto, adore a Deus e comece a adorá-lo agora. Rompa com as cadeias, visite a sua casa com a sua adoração. É um glória lá e é um mal que desaparece, é um glória aqui e é a enfermidade que some. Você precisa entender que você nasceu para adorar ao Criador como criatura, e nós hoje vamos fazer uma comitiva de adoração aqui para incendiar as nossas almas, envergonhar o diabo e mostrar que a Assembleia de Deus de Campinas, ela veio cravada pelo Espírito Santo de Deus, e aqueles que por aquelas portas saíram retornarão. E isso é uma profecia. Eu vejo a igreja lotada de gente salva, de gente retornando, de gente curada, de almas libertas e Deus sendo glorificado. Amai de para gando sebetabian, jekai tebassian darabayan. Adore, 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 adore. Você esperou tanto tempo para isso, é agora. Adore, 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 adore. Pastor, tem protocolo? Quebra esse protocolo hoje, mas voa nas asas do Espírito Santo. Assim como Malaquias disse: nos últimos dias nascerá o sol da justiça, e salvação trará sobre as suas asas. O Consolador, é Ele quem justifica, é Ele quem edifica, é Ele quem exorta, é Ele quem sustenta, é Ele quem te protege. É por Ele, é nele, é através dele. Aleluia. Fique de pé por um momento comigo. Eu quero que você segure na mão da pessoa que está do seu lado. Pelo amor do sangue de Jesus, segure na mão dessa pessoa. Você precisa de uma experiência. Você precisa entender que Ele te ouve, que Ele te vê, que Ele fala contigo de formas diferentes. 8 bilhões de seres humanos pesando o já enfadado planeta Terra. Mas a mão que você está segurando, não existe outra mão igual, são únicas as digitais, porque não existe imitador, não existe sósia. Deus te fez único naquilo que Ele formou. Ele te fez ímpar. E talvez você esperou que um anjo descesse, que o pregador te visse, que a revelação acontecesse, e eu vim aqui te dizer que não, que hoje é através da mão que você está segurando que o general da sua batalha, que o nosso general vai vencer por ti essa batalha. Ela vai glorificar a Deus e vai começar a expulsar o mal. Ela vai glorificar a Deus e vai começar a te abençoar. Essa mão que você está segurando, o dono ou a dona dela tem legalidade, tem autoridade, tem unção, tem força. Ele sabe quem serve, ela sabe quem serve. Portanto, nós temos 1 minuto agora para abençoar o nosso vizinho de banco e ver o que Jesus vai fazer. A Shekinah de Deus encheu o templo dessa igreja, encheu este templo. A igreja está cheia, tomada pela glória do Senhor, e algumas pessoas já sentiram, outras já viram, e outras estão recebendo a glória de Deus para curar, para salvar, para encher, para vencer. Ore por um instante por essa pessoa, e depois de orar, dê um abraço nela e diga: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Existe uma experiência para você. Ore.